Bom, mas o assunto que eu queria trazer para vocês hoje é legislação. Legislação relacionada com arma de fogo. Né? Mais a parte criminal, nem tanto a parte administrativa. É mais relacionado com a parte criminal. O que é que rege, o que é que regula as armas de fogo no Brasil? Qual é a legislação que a gente tem que obedecer? Para evitar crime. Alguém lembra aí qual é o dispositivo legal? A gente tem que ter uma atenção especial. Estatuto do Desarmamento. É a Lei 10.826. Lei 10.826 de 2003. Antes disso, o que é que tinha antes disso? Antes disso era uma coisa bem tranquila. Quando eu entrei na polícia, em 86, eu entrei em 84, mas já estava trabalhando no operacional 85, 86. Era a lei das contravenções penais. Era uma tranquilidade essa questão de arma. Existia uma penalidade para quem tivesse com arma, aí incluía arma de fogo e arma branca. Uma penalidade de 15 dias de prisão simples, de 15 dias a 6 meses. 15 dias a 6 meses, o camarada com arma de fogo na rua. Né? É uma coisa até fora da realidade. Naquela época, eu era favorável a aumentar o rigor, porque era muito frouxa. A legislação era extremamente frouxa quanto a isso. Qualquer um andava armado e a pena era muito leve. Praticamente não existia pena, era só uma simbólica. Aí as coisas evoluíram. Em 97 veio uma lei, já modificando um pouco, porém essa lei também tinha penas que não eram rigorosas, eram penas bem leves. Mas aí, em 2003, veio a situação nova. Estatuto do Desarmamento. 2003, qual era a intenção, pessoal? Era acabar com a venda de arma de fogo no Brasil. Venda de arma de fogo e munição. 2003. Era proibir a venda. Governo Lula, primeiro governo Lula. Proibir totalmente a venda. E eles botaram no papel isso. Proibida a venda e comercialização de arma de fogo no Brasil. Arma de fogo e munição. Só que eles não tinham tanto respaldo popular. Aí o que é que eles colocaram na lei do Estatuto? Artigo 35, se eu não me engano, referendo popular. A população, através do voto, iria dizer se queria ou não que fosse proibida a venda. Então, em 2003, que saiu o Estatuto, ele previu um referendo popular para 2005. Quem é que lembra disso aí? Só o Cabo Velho mesmo que lembra. O referendo foi em que ano? Outubro de 2005. Rapaz, se não for os velhos... Olha aí, tá vendo? Só os velhos mesmo que lembram. 2005. Eu votei, né, nesse referendo, eu votei. Confesso que na época eu era favorável, olha só, eu era favorável à proibição, porque era um negócio tão desmoralizado, e eu como trabalhava na rua, como policial, o meu pensamento é que, rapaz, realmente um rigor maior vai propiciar um controle maior. E aí, até na igreja, o pessoal pediu para me explanar esse assunto, né? Eu fui lá, eu me lembro de ter ido na igreja, falado para o pessoal da igreja a minha opinião e me surpreendi com pessoas ali questionando isso, que não deveria proibir. Rapaz, dentro da igreja, pessoas que achavam que não deveria ser proibido. Aí quando veio o referendo, o resultado, qual foi o resultado? Ó, é em torno de 63,94%. 63,94% dos votantes votaram positivamente para que permanecesse a venda. Então, a imensa maioria da população foi favorável. Parece que só 33% é que não quis. Quer dizer, a imensa maioria foi favorável à continuidade da venda
de arma de fogo. Então, se pode vender, é porque pode ter posse, porque pode ter porte. O governo aí perdeu. Perdeu feio, inclusive. Perdeu muito feio. A imensa maioria da população quer que continue. Aí o que é que o governo fez, então? Dificultou ao máximo, né? Nesse aspecto, eu acho positivo esse controle. É necessário. É necessário o controle. Condição psicológica, né? Saúde mental do indivíduo. Será que é qualquer um que pode ter arma? Nem todo mundo reúne a condição psicológica para ter uma arma de fogo. Bom, eu não quero um doido perto de mim com arma de fogo na cintura. De jeito nenhum. Tem camarada que não admite ser contrariado e já recorre logo ao extremo, né? Então, o governo, como não pôde proibir, dificultou. Aí, o estatuto, ele proíbe o porte. O estatuto proíbe o porte. Aí deixou uma brecha em condições excepcionais para defesa pessoal, desde que comprove a efetiva necessidade. Aí ele deixou essa brecha, né? Mas a posse era uma coisa tranquila. Você declarava a sua necessidade. Eu declaro que eu preciso da arma para me defender em casa. Isso aí é a posse. É a posse da arma de fogo. Pronto. Então, como a população quis, então assim foi determinado. O estatuto continuou válido, mas sem poder proibir a venda. Beleza. E aí, pessoal, o estatuto tem a parte criminal. A partir do artigo 12, tem o artigo 12, vai falar de posse irregular de arma de fogo, munição, posse irregular de arma de fogo, acessório e munição. Posse irregular de arma de fogo, acessório e munição. Só que o estatuto, ele diz assim, arma de fogo, acessório e munição. Mas o que é arma de fogo? O que seria uma arma de fogo? Alguém me ajuda aí? A justiça, ela tem que saber exatamente o que é uma arma de fogo para poder tipificar o crime. Crime, posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição. Pena, 1 a 3 anos. 1 a 3 anos. Mas o estatuto, pessoal, é uma norma em branco. Ela precisa ser complementada. O estatuto não diz o que é arma de fogo. Quem é que me diz aí? Alguém lembra? Conceito de arma de fogo? É o que dá para medir o calibre do cano? É o que dá para medir o calibre do cano? Pelo menos você deu uma grande colaboração. Cano. Tem um cano na jogada aí, né? Mas como a gente está falando arma de fogo, o nome está sugerindo que tem o quê? Fogo, né? Fogo. Pessoal, a arma de fogo, ela é conceituada formalmente. É o decreto 10.030, ele traz o conceito do que é arma de fogo. Então, para a justiça, tem que valer aquele que está no decreto. Tem muito valor o que está no decreto. Não é o que eu acho, não é o que o instrutor fulano acha, não. O decreto diz assim, o que é arma de fogo? É uma arma que arremessa projéteis. Uma arma de arremesso. Uma arma que arremessa projéteis. É uma arma própria. Você tem arma própria e arma imprópria. O que é uma arma própria? Arma própria é que foi feita, concebida para ser utilizada na defesa ou no ataque. É uma arma própria. O que é que aconteceu com o artigo 19 da Lei das Contravenções Penais? Teve até um julgado recente. Ele não estava sendo reconhecido porque ele dizia respeito à arma branca e à arma de fogo. Aí ficou essa questão. A arma branca e a arma de fogo não estavam reconhecendo. Só que teve uma condenação de um camarada que estava utilizando uma faca de cozinha
para ameaçar as pessoas. Esse camarada foi condenado. Uma faca de cozinha. Faca de cozinha seria uma arma própria ou arma imprópria? Faca de cozinha foi feita para atacar as pessoas? Não. Então, ó, teve um julgado recente, outubro desse ano. O STF, né, o Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu que o artigo 19 das contravenções penais ainda está valendo, e foi em cima de um julgado de um camarada que estava usando uma faca de cozinha. Faca de cozinha não é uma arma própria, é uma arma imprópria. Se fosse ali tem uma cutelaria, tem umas facas ali que são bem típicas, né, de arma própria. Então, faca de cozinha não é uma arma própria. A arma de fogo foi feita para defesa ou ataque, então é uma arma própria. A faca de cozinha, mesmo sendo imprópria, ela seria uma arma de contato. Não é isso? Contato? Teria que estar. Não, só se fosse um cabo muito habilidoso para fazer um arremesso e acertar o alvo com precisão. A faca é uma arma de contato. Já a arma de fogo é uma arma de arremesso. Ela arremessa projéteis, né? Para ter eficiência aqui, eu teria que ter o contato, que não é o caso. Então, se ela é uma arma de arremesso e é uma arma própria, ela já está no rumo de ser conceituada como arma de fogo. Mas vamos lá. É uma arma que arremessa os projéteis, ela emprega a força expansiva dos gases. Força expansiva dos gases, né? O que é que gera essa força expansiva? É a combustão de um propelente. O que é o propelente? Pólvora. Na realidade, a pólvora é conceito antigo, e o propelente é que seria o conceito mais apropriado hoje em dia. Então, a combustão do propelente é que gera esses gases. E para ser uma arma de fogo, esse propelente tem que estar confinado em uma câmara. Se não tem câmara, não tem arma. Se não tem propelente, não tem arma. Né? Se não tem projétil, não tem arma de fogo. Então, ó, confinada em uma câmara. Onde é que estão as câmaras do revólver? Tambor. Tambor de 6, tambor de 6, tambor de 7, tambor de 8, tambor de 5, câmaras. Então, esse propelente tem que estar confinado em uma câmara. E geralmente, pessoal, essa câmara ela deve estar alinhada com o cano, né? Ela tem que ter um cano, né? Conjugado ali a um cano. Por quê? Porque o cano ele tem a função, como um amigo falou em cano, foi um bom gancho, né? Ela é solidária a um cano, o cano tem a função de dar continuidade à combustão do propelente. Além de direção e estabilidade ao projétil. Olha aí o conceito de arma de fogo, é isso aí que está escrito. Isso aí é que está escrito no decreto. Decreto 10.030. Traz esse conceito bem redondinho. Só estou acrescentando a arma de arremesso e a arma própria. Pronto. Então, o objeto do Estatuto de Desarmamento é arma de fogo. Arma de fogo. Vai ter que ter câmara, vai ter que ter cano. E vai ter que ter um propelente dentro da câmara de combustão que vai lançar os projéteis. E o resto, o objeto é arma de fogo, acessório. O que é acessório? O que é acessório de arma de fogo? Não. A munição não é acessório, meus amigos. Também não. Não, ó, o que ele diz, é um acessório. Mas não é um acessório de arma de fogo. Certo? Porque é o seguinte, o acessório de arma de fogo...
O acessório é o melhor exemplo. O próprio decreto dá o exemplo do supressor de som. Então, o que é o acessório? É o que está nominalmente registrado na legislação como produto controlado do Exército. Ele é um PCE, um produto controlado pelo Exército. E aí tem uma legislação própria que diz o que é. Aí ele dá o exemplo, supressor de som, que é o famoso silenciador, né? Silenciador é um exemplo clássico de produto controlado pelo Exército. Mas os insumos podem ser considerados produtos controlados pelo Exército também. A gente tem uma relação nominal disso, tem que buscar na legislação se está realmente relacionado com produto. Uma máquina de recarga, produto controlado pelo Exército. Aí por aí vai, mas tem que estar descrito na legislação. Então, um jet loader, não é. O jet loader não é. Todo mundo sabe o que é um jet loader? Você acopla ali para propiciar uma recarga mais rápida. Eu não encontrei jet loader na relação dos PCE. Então vamos lá. Objeto do Estatuto do Desarmamento, arma de fogo, a gente já viu. Acessório, né? Acessório de arma de fogo. Quando você lê a lei, só fala acessório. Mas é porque fica subentendido que é um acessório de arma de fogo. O carregador, eu vou lhe ser muito sincero, deixou de ser, e hoje? Não sei, eu vou ter que olhar lá. Eu acho que ainda deixou de ser. O carregador extra, mais alongado, deixou de ser. Mas muda todo dia. Alguns optômetros são. Porque a gente vive um tumulto, um caos. Decreto o tempo todo. Hoje mesmo foi anunciado um novo decreto. Hoje mesmo. Porque, ó... O quê? Decreto 11.615 determinou que os estandes que estivessem a menos de 1.000 metros, eles não poderiam mais funcionar. A menos de 1.000 metros de escolas. E já está acabando o prazo. Aí, pressão lá dos deputados, o Ministério da Justiça, o ministro da Justiça abriu a boca e disse que já assinou o decreto, mas ainda não foi publicado. E o que é que ele está trazendo nesse decreto? Ele está contornando aí essa obrigação, porque senão ia fechar 95% dos clubes do Brasil todo, inclusive o nosso. O nosso tem 2 escolas a menos de 1.000 metros. O nosso ia fechar agora. Está acabando o prazo, que eram 18 meses. Mas aí, qual é a solução? Vai ser esse decreto. Deve sair até o final do ano. Ele disse que já assinou. Vai continuar a proibição, mas para os antigos estandes, que têm direito adquirido, eles vão poder manter a atividade. Mas, à noite, entre 18 e 22, e final de semana, sábado e domingo. Durante a semana, fica proibido. Tiro, né? Tiro. Só autoriza à noite e finais de semana. Bom, o discernimento deles lá levou a isso. Não tinha como proibir, porque tem um direito adquirido, né? Ia gerar muita desgaste na justiça, desgaste político. Muito desemprego, muita gente vive disso. Eu acredito que sai esse ano. É a solução que encontraram para não fechar os clubes neste momento. Ainda tem um forinho, mas não consegue mais do que isso, não. Pior do que está é a moda tiririca. A moda tiririca, como é que ele dizia? Pior que está, não fica. É tanto que não está ficando, né? Eles estão dando uma aliviada. Pronto, então, ó, tumulto de decreto, essa confusão o tempo todo, a gente tem que estar se atualizando. Carregador. Carregador, a princípio, já foi produto controlado. Alguns tipos de carregadores não são controlados, não são considerados PCE, produto controlado pelo Exército. E aí fica sempre a dúvida, a gente tem que estar se atualizando o tempo todo. Mas voltando aqui ao Estatuto, ele fala arma de fogo, acessório e munição. Aí me ajudem, o que é munição?
para constar lá no processo, no laudo técnico, o que é munição. Para ter valor legal. Eu sou advogado e vou fazer uma tese defensiva. Se um laudo técnico não estiver correspondendo, os termos não estiverem correspondendo, opa, está suscetível de ser anulado, de perder o valor. Então, qual é o termo técnico para munição? Tá vendo? Não, projétil é parte. Certo? Falaram pólvora, parte. É insumo. Calibre é outra dimensão, outro conceito. Parte. Pessoal, procurei exaustivamente na legislação o que é que eu achei de conceito de munição. Existia um decreto, era o 3665, ele dizia que a munição é o produto pronto, completo. O que é produto completo? Isso, para carregamento e disparo. É o produto que você compra na loja, é o produto que a empresa lhe repassa para trabalhar. Esse decreto, acho que é do ano 2000, ele dava a definição do que era munição, que é o produto pronto. Mas só que esse decreto foi revogado. Eu poderia utilizá-lo como referência, né? Ele foi revogado, esse decreto. E os novos decretos não trazem esse conceito. Aí eu me deparei, sabe com o que recente? Portaria Conjunta, Polícia Federal e Exército. Portaria Conjunta 02, que define os parâmetros dos calibres. Essa portaria, meus amigos, ela está dizendo que é munição. Produto completo, pronto. Só que ela diz ou estojo, espoleta, pólvora, projétil e bucha. Então, o que é que ela quer dizer com isso? Munição ou os insumos completos. Mas, rapaz, criando mais confusão mental aí. É agora, recente. Uma portaria bem recente. Eu nunca tinha visto isso. Está trazendo essa confusão de novo. Aí depois eu... Sabe o que é? Uma possibilidade de recarga. Com certeza, isso aí é uma coisa a ser considerada. Mas é porque pode ser uma arma antiga, uma arma de antecarga. Se uma arma de antecarga der um disparo, não é uma arma de fogo? E qual é o produto dela? Não é o cartucho pronto. É a socadeira que eu estou falando? A antecarga que eu estou falando? Uma linguagem mais fácil de entender? A socadeira. Quem já usou socadeira? A socadeira você não tem como usar o produto pronto, tem? Como é que vai usar? Não tem. Você não tem como, porque ela não é pela boca. Você aplica os insumos. Eu raciocinei por causa da socadeira. Depende da qualidade, né, do tiro. Desses materiais que possa ser considerado munição. Algum vestígio que possa trazer que fabricava munição. Não, como a gente está falando de posse, a gente está falando aqui de posse. Não é um indicativo que já teve. A posse é estar, né, em contato com aquilo, né? Está possuindo. Né? Deter. Aí caracterizaria a posse ilegal. Isso quer dizer, sabe o que, pessoal? Com esse conceito de munição, se você tiver os insumos, eu tenho uma pólvora, eu tenho uma espoleta, tenho os projéteis, tenho uma bucha. Então, só não tem o estojo, porque antecarga não tem estojo. Né? Mas já era um indicativo que a munição ali, aquele material pode lhe dar
um enquadramento tipificar como o crime do artigo 12. Posse irregular, arma de fogo, munição e acessório. Dentro de casa, né? Pronto, pessoal, esse crime de posse é um crime que a pessoa, ela deve estar dentro da casa dela. Não é da casa de outra pessoa, não. Caracteriza a posse quando a pessoa está com essa arma de fogo, de uso permitido, né? De uso permitido dentro da própria casa. Aí ela se enquadra. Arma de fogo de uso permitido dentro da sua casa. Aí a gente já entra no outro detalhe. O que é arma de fogo de uso permitido? Até 407 jaulas, né? Isso aí ajuda um pouco. Mas não resolve tudo, não. Porque tem armas de uso permitido que estão acima disso. Tem armas de uso permitido que estão acima disso. Tem armas que estão abaixo disso e podem ser restritas. Tem várias situações. E a gente não fala mais nem calibre, a gente fala armas e munições de uso permitido e uso restrito. É uma definição que a gente vai encontrar no decreto 11.615, o que é arma de uso permitido. 407 joules, que ele está falando, é um limite para armas curtas, armas de porte. Que é arma de porte? Oi. Então, para armas de porte, tanto de repetição como semiautomática, aí 407 joules é o limite. Para armas portáteis de repetição, 1.620 joules. Para armas portáteis. O que é arma portátil? Arma longa, né? Que não se utiliza em coldre. E a legislação dá o exemplo, né? Seria o fuzil, a espingarda, cano longo. Isso aí é arma portátil, que não se usa em um coldre. Bom, isso aí é outra. Aí, essas armas portáteis de repetição. Se ela for semiautomática, ela já não é mais permitida. As semiautomáticas todas são consideradas restritas. As semiautomáticas portáteis que são consideradas restritas. Aí esse decreto anunciado pelo ministro já está modificando de novo. Já está modificando, porque a 22LR, semiautomática, está atualmente como restrita. Calibre 22, que é uma... É bom para derrubar esses bichinhos aí, ó. Né? Que tá fazendo zoada aí. Não, é semiautomática, é variado. Depende do modelo da plataforma, é porque é semiautomática. Só pelo fato de ser semiautomático, ela é restrita. Aí esse decreto anunciado ontem pelo ministro já vai mudar isso aí de novo. Hoje nós estamos no dia 4 de dezembro de 2024. O que eu estou dizendo aqui já pode ser modificado até o final da semana. Por causa desse novo decreto que está no pé e no outro para vir. Esse decreto aí só, caso para derrubar, só o Congresso, né? Decreto. Rapaz, qualquer topado o bicho... Até uma topada o bicho cai, né? Porque é o seguinte, decreto não é o Congresso. Decreto é o Executivo. Decreto é o Poder Executivo que decreta. Ele decreta em cima da lei. A lei é o Congresso. Oi? Não é. Ele não tem mais poder do que a lei, né? Mas é assim, o decreto, ele tem força. Mas não de lei, porque ele não pode se contrapor à lei. Mas ele é o que regulamenta, ele tem força de lei, né? Ele não tem mais força do que a lei. É uma norma jurídica, de uma dimensão menor. Não, então, isso é outra história. A lei ela não dá detalhe. É o que eu estou falando. A lei diz que é crime a posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
Mas a lei precisa de um decreto para dizer o que é arma de fogo, o que é uso permitido, né? Então, quem diz é o decreto. Às vezes nem um decreto, quem diz é uma portaria. Nosso presidente deu um decreto, só durou um dia. O fôlego estava bem pouquinho, né? Esmureceu bem rapidinho. Porque... Oi? Não, é só para regulamentar. Os detalhes, o que falta, as lacunas que não estão explicadas na lei, o decreto é quem manobra. Essa é a confusão, porque se a lei dissesse o que é arma de fogo, o conceito, não ia precisar de um decreto. O decreto não ia mais nem poder modificar. Sim. Não deixa de ser uma analogia aí, mas... É uma brecha na lei, né? Se for colocar na lei em si, não pode mais colocar decreto. Deixa o espaço. Não é brecha. O decreto, ele regulamenta. Mas aí tem que regulamentar de uma forma coerente, acertada. O que é que Bolsonaro fez? Querendo cumprir a promessa de campanha, arregaçou, abriu a porteira de um jeito que amedrontou todo mundo, né? Amedrontou, chegou a amedrontar, deu porte de arma para todo mundo. Aí ia contra o pensamento político de muita gente que se contrapôs, entra na justiça para derrubar o decreto e derrubaram vários decretos dele. Aí ele foi se adequando. Porque o decreto é do executivo, então ele não tem tanta força. Um decreto do executivo, ele pode ser contestado pelo legislativo. Ele tem um dispositivo lá que chama PDL. PDL, projeto de decreto legislativo, pode derrubar um decreto do executivo. Aquele decreto lá do presidente Bolsonaro, na CAPEC, no momento algum especificar a função vigilante, é colocado no termo lá, funcionário de empresa de segurança privada. Nós ficamos lá no final da coluna. Antes de nós, teve vereador, teve advogado, não sei mais quem, nós ficamos lá por último. Uhum. Aí a candidato forçado demais, a categoria que merecia, ficou de fora completamente. Não, mas advogado também perdeu. Naquele ali, zerou total. Não especificou nossa função vigilante, é funcionário de empresa de segurança privada. Dá a entender que Deixou amplo, né? Deixou amplo. Pronto, mas aí já passou, essa água aí já escorreu, já foi-se embora. Essa aí está sem retorno. Então, vamos aqui no crime. Posse irregular. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Artigo 12. Então, a gente tem que saber o que é arma de uso permitido. Revólver, muito familiar para a gente. Ele pode ser uma arma de fogo de uso permitido se a energia da saída do cano for menor do que 407. Porque, por exemplo, um 357 está acima de 1.000. Acima de 1.000 joules, um 357. E é o mesmo revólver, você olha a cara dele, você não percebe nenhuma diferença. Aquele Magnum 44 também é o sargento, né? Não, aí é um monstro, aí já está em outra galáxia aí. Estou falando um que é pelo menos parecido. O 357 é o mesmo diâmetro do 38 SPL. É o mesmo diâmetro de cano. Então, é o mesmo diâmetro no tambor. Só o tambor que é um pouco mais, eu diria, aprofundado para poder recepcionar o estojo mais alongado do 357. Então, pronto. E aí, essa posse irregular, pessoal, por exemplo, não é só em casa, mas também no local de trabalho. Então, dá um exemplo aqui, um amigão. Está num local de trabalho com um revólver dele. Ele está no local de trabalho com o revólver dele. Aí ele é flagrado. É crime? E o crime qual é? Posse ilegal. Aí é que tá. Vamos se livrar das armadilhas. Ele é enquadrado em posse legal se ele estiver em casa, se for a casa dele. Não é a casa do vizinho ou de um parente.
Se for a casa dele, posse ilegal, de arma de fogo de uso permitido. E no local de trabalho. Mas está faltando uma coisa aí. Desde que ele seja o dono ou o responsável. E se ele está lá, se ele tiver numa função que não é dono nem responsável, administrativamente, então não é posse. Não é posse. É outro crime. Então, a posse, arma de uso permitido, se for dentro de casa, se for no local de trabalho, se a pessoa for dona, proprietária, responsável pelo CNPJ. Aí caracteriza a posse. Nesse exemplo que eu dei, seria porte legal. Porte legal de arma de fogo de uso permitido, que é o artigo 14. Mas antes de chegar lá no artigo 14, vamos passar pelo artigo 13. Omissão de cautela. Você não ter o cuidado com a arma, inclusive quando você vai adquirir uma arma de fogo, seja como atirador esportivo, seja como interessado em ter a posse para a defesa pessoal, você declara que vai ter esse cuidado, essa cautela de não deixar a arma acessível a pessoas, a menores e pessoas com deficiência mental. Você declara textualmente isso. Você é obrigado a declarar. E vai ter essa cautela, não deixar a arma acessível. O crime se caracteriza assim: acessível a menores ou pessoas com deficiência mental. Um amigão no posto de serviço deixa a arma ali em cima do balcão e vai no banheiro. Vai entrar no artigo 13? Ele deixou a arma ali, ficou acessível. Abandonou a arma e foi lá no banheiro. E aí, é artigo 13? É omissão de cautela? Depende, né? Se tiver um menor de idade e o menor... Se o menor pegar aquela arma, aí... Ou tiver um doido ali, se for no INSS, o cabo tá na perícia. O cabo foi fazer a perícia lá no INSS. Não está muito bom do juízo. Aí o vigilante fez essa presepada, deixou a arma em cima do balcão, foi no banheiro, deixou a arma acessível. Se for um menor ou deficiente mental, vai caracterizar o artigo 13. Mas se for um transeunte qualquer, ou então só um camarada mal intencionado, pegar aquela arma, eu não estou vendo como enquadrar no artigo 13. É uma negligência. É uma negligência. E eu também não estou vendo ela no artigo 14. Para o vigilante que deixou a arma exposta. Ela entra no artigo 14 para quem se apoderou da arma. Aí ele pega o 14. O vigilante ele está sendo negligente, né? Eu não vejo o enquadramento dele aí no estatuto, não. Uma justa causa aí, eu acho que tem um cabimento aí, né? Uma justa causa. Até porque pode ter consequências, se aquela arma for usada num crime, ele pode ter consequências piores, né? Porque ele, de alguma forma, favoreceu a ocorrência de outro crime. E esse é o artigo 13, pessoal. Omissão de cautela. São dois artigos, o 12 e o 13, ele prevê detenção. São artigos afiançáveis. Aí quando a gente entra no 14, aí o caldo engrossa. O negócio fica mais tenebroso. O artigo 14 são várias situações, mas ainda está no arma de fogo de uso permitido. E cabe fiança. O próprio delegado pode arbitrar a fiança. A arma de fogo de uso permitido. Aí é o porte ilegal de arma de fogo. Foi um 38, foi uma 380, está tudo dentro daquele espectro do que é arma permitida. Se for 9 milímetros, o artigo 16. 9 milímetros já é calibre restrito, né? Aí já é outro tipo penal, aí já vai para artigo 16. Já é inafiançável. Aí já é inafiançável. Aí o problema é bem maior. Já é um crime inafiançável. Mas vamos lá.
O 14 é o porte legal. O 15, disparo. 14 não cabe fiando. Cabe. Agora, se você abrir aí o Google, dependendo da fonte, ele vai dizer que não é afiançável. Mas só que tem uma ação direta de inconstitucionalidade em cima disso. Aí você tem que clicar no site certo para ver essa legislação. A ação direta de inconstitucionalidade reverteu essa situação. Então, ele, no texto da lei, diz que é inafiançável, mas é afiançável, por conta dessa ação direta de inconstitucionalidade. Ajeitar a garganta aqui, cara. O negócio aqui está meio ruim. Que hora é essa, hein? Eita, já deu? Então eu vou correr aqui, ó, porque é o seguinte, é 9h30 o intervalo? Mas ela vai tocar, tá tocando, né? Não, então vamos esperar tocar aí. A gente estava no 13, no 15. Lei 10.826. Alguma dúvida aí quanto ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido? Tranquilos? Aí quando o 14 aí, que a lei mesmo não se entende, né? Ah. Agora podia afiançável e lá a lei está dizendo que não é. A lei, quando ela foi feita, é porque queriam isso. A vontade do legislador foi que fosse inafiançável. Só que ela é até 4 anos. Aí veio a ação direta de inconstitucionalidade, porque os crimes que vão até 4 anos podem ser afiançados. Podem ser submetidos à fiança. É porque, pronto, vou lhe dizer, a técnica não foi a mais apropriada. A técnica do legislador não foi a mais apropriada, porque ele não viu os outros detalhes, né, da legislação no geral. A lei tem que ser harmonizada, né, no conjunto. Ele botou uma coisa que tem uma previsão legal diferente. Até 4 anos ele botou inafiançável. Não. Existem outras legislações que permitem que até 4 anos seja afiançável. É um detalhe aí da Maria da Penha. Não, mas é um detalhe diferente. É porque a arma ela pode ser apreendida na situação da Maria da Penha. Se o camarada foi enquadrado nas cautelas da Maria da Penha, da lei Maria da Penha, uma delas é cancelar o registro. Não estou falando nem de porte, eu estou falando que o cabo tem uma arma registrada legalmente em casa. E a lei Maria da Penha, uma das cautelas é cancelar o registro. Nesse caso, da porte ilegal. Da porte ilegal. Se esse registro estiver cancelado. Se o cara foi enquadrado, né? Isso, nas cautelas. Porque o registro foi cancelado. Aí dá porte ilegal. Aí tem um conflito aí que ainda é mal resolvido. Tem muita coisa que muda o tempo todo e fica confuso. Fica extremamente confuso. Essas novidades da Maria da Penha entrando no estatuto, aí fica misturado. E ainda bem que não tem ninguém enrolado aqui, né, Maria da Penha? Que negócio é complicado, viu? É complicado. Basta a mulher ter raiva, viu? Não precisa nem acontecer de verdade, não. Basta ela ter raiva, já acaba se ferra. Então vamos para o 15. O artigo 15. Dispara em área habitada, área urbana, habitada, ou via pública em direção a ela. Pronto. Normalmente quem é que faz esse tipo de disparo? Se não for na bebedeira? Polícia faz muito. Polícia faz muito a título de advertência. Eu acredito que alguns de vocês já se depararam com esse tipo de situação. Você está fazendo ali o trabalho num ambiente amplo, vê uma coisa suspeita, uma movimentação suspeita, e aí um disparo. A título de disparo de advertência. Mas ali tinha um propósito, não tinha? Qual era o propósito? Advertir a pessoa de que você está em condições de reagir e espantar. Muitas vezes um disparo pode resolver a questão.
Teve um amigo nosso que se envolveu numa ocorrência, estava havendo um assalto. 2 menores, 2 meliantes, estavam fazendo um assalto numa pizzaria. E ele estava lá próximo, viu aquela situação, fez logo o uso da arma e engajou na ameaça. Ela foi para cima. É um cara desassombrado, né? Ninguém pode deixar de reconhecer. O cara desassombrado, foi para cima. Derrubou um dos elementos. O outro ainda conseguiu fugir. Os caras estavam armados. Mas, quando a gente vai olhar mais detalhadamente, talvez não tenha sido a melhor opção. Foi daí que ele correu o risco de errar o disparo e acertar o... Pessoal, tinha 2 policiais no local. O que é que os policiais fizeram? Os policiais não reagiram. Os policiais procuraram um local abrigado. Pularam o balcão. O cara está com a família. O cara está com filho, está com a esposa. O que é que os policiais fizeram? Ah, o policial é frouxo? Não. O policial, eu acho muito inteligente o cara buscar um abrigo, mesmo armado, buscar um abrigo. Porque se você vai para o enfrentamento, e se for abençoado, dá certo, derruba só o cara. Mas basta um tiro pegar no inocente, para o mundo se acabar. E se for o tiro do policial que pega no inocente? Se for o tiro do policial. Então, ó, seria muito mais prudente ele buscar um abrigo, fica armado, beleza. Se ele der um tiro, se ele der um disparo, com certeza aquela movimentação, o ânimo dos ladrões vai mudar muito. O cara ali está para fazer uma parada rápida. Se ele escuta um disparo, rapaz, tem alguém armado. O cara trava, o cara entra em desespero, o cara vai fugir. O cara não vai ficar para enfrentar. O cara vai fugir. E se ficar para enfrentar, você não está abrigado? Está bem resolvido. Eu, pensando friamente, essa poderia ser a melhor solução. A menos ruim. Ou a menos ruim. Porque essa valentia de ir para cima, se for só você e o bandido, eu fico até calado. Mas e as pessoas que circulando ali? A pizzaria, a churrascaria cheia de gente, os carros passando na rua. Aí você vai provocar isso, aí pega no inocente. Está ferrado, meu amigo. Se for só você e o bandido, vá para cima, tudo bem. Mas num ambiente que tem pessoas circulando, é extremamente temerário. Até o disparo de advertência, legalmente, ele entraria como artigo 15. Não existe um respaldo legal para efetuar um disparo. Nem para a segurança privada, nem para a segurança pública. A segurança pública faz muito. É como se ficasse ali mais ou menos na questão da relevância do trabalho da segurança pública. Às vezes para evitar um conflito maior. O Código Penal Militar prevê tiro de advertência. Mas por sentinela, né, que está no posto de serviço. Tem primeira categoria? Tem alguma primeira categoria aí? Não tem. O sentinela de serviço, ele faz o tiro de advertência, legalmente previsto. Mas para a segurança pública não tem. Código Penal Militar. Aí se aplica ao sentinela da hora. Se aplicaria a polícia militar ou o bombeiro militar nesse serviço de sentinela. Mas não é igual ao serviço da viatura. Tem que ser tipo uma analogia para obter essa permissão. Mas na segurança privada eu não vejo nenhum respaldo para isso. Mas eu reconheço que muitas vezes é útil isso. Pode ser útil. Mas um tiro em área urbana tem consequência, né, pessoal? O tiro sempre tem consequência. Você efetua um disparo, não tem noção de qual distância ele vai alcançar, né? Dependendo do ângulo. Se você dispara no chão, até no chão, ele pode quicar, né? Ele
ele tem um ângulo de incidência, a partir de 5 graus, ele vai ricochetear. Quer dizer, 5 graus é uma coisinha de nada. Ó, aqui dá 45 graus, então 5 graus é muito pouco, né? É um ângulo muito, muito pequeno. E aí você efetua um disparo desse, vai ter ricochete. E aí para onde é que vai? É diferente de uma sinuca, de uma tabela de sinuca, que você vai tendo uma noção, que as variáveis são menores. A tabela da sinuca, que é de madeira, você tem uma noção, a consistência, a densidade da bola, a intensidade que você bate com o taco, tudo isso aí são variáveis menores. Mas o tiro, as variáveis são muito, muito mais frequentes, são mais intensas, e elas vão propiciar o quê? Uma indefinição de qual o destino daquele projétil. Não dá para prever. Então, por conta de um disparo que você faz para baixo, pode ocorrer o ricochete e atingir alguém. E para cima, da mesma forma, pessoal. Da mesma forma. Um disparo para cima pode chegar a 700 metros de distância, até mesmo numa arma curta. Pode chegar a 500 metros de distância, que você não está nem vendo. Não está nem vendo onde é que vai bater e pode atingir alguém, ainda com capacidade de incapacitar, né? Então, a legislação é bem definida quanto a isso. Artigo 15, esse disparo ele não tem cobertura legal. Então, se você não tem amparo na legislação, deve ser evitado de toda forma. Aí o 16, artigo 16. Arma de uso restrito, né? A posse ou porte de arma de uso restrito. Se a arma for de uso restrito, tanto faz estar em casa como no meio da rua. Se a arma for de uso restrito, vai no 16. 2 a 4 anos? 12 anos. 12 anos? 12 anos? Tem 12 anos. 4 a 12. Mas é no artigo 2º. A arma proibida. A arma de uso proibido. Ela vai de 4 a 12 anos. Aí, ó, o que é arma de uso restrito? Restrito? Sim. Acima de 407. Armas de uso restrito, nesse dia de hoje, vou dizer o que é. Próxima semana, já pode mudar. Até o final de semana já pode mudar, né? Basta sair um decreto, que o decreto sai mais rápido. Arma de uso restrito, se for de porte, já foi dito, que era arma de porte, né? Se for de porte, acima de 407, repetição ou semiautomática, é restrito. Se for automática, qualquer uma, qualquer automática é restrito. Vocês sabem o que é arma não portátil? Armas pesadas, né? Pode ser conduzida por mais de um homem ou viatura, né? Qualquer arma não portátil também entra na categoria de restrito. No caso da ponte 50, é isso? Pesado. A ponto 50, você pode chamar ela de não portátil se ela estiver fixada numa estrutura. Numa viatura, num barco, num avião. Se ela estiver fixada. Mas lembrem-se que a ponto 50, ela pode ser um fuzil do sniper, né? E ela é portátil. Ela enquanto um fuzil. Ela é portátil. Aí ela seria não portátil quando ela tem uma estrutura maior ou então quando ela está fixada. Toda não portátil também é restrita. Porque as armas portáteis, elas, se forem semiautomáticas, são restritas. Qualquer semiautomática portátil é restrita. Hoje, na data de hoje, eu digo, qualquer semiautomática portátil é restrita. E a arma portátil é aquela arma longa, né?
A arma raiada. Agora, a arma de alma lisa. Calibre 12 e inferiores. Quais são as inferiores a 12? A 16, a 20. E quais são as superiores? A 12. Superior a 12? Qual é a superior a 12? É um calibre que a gente não encontra no Brasil. Eu nunca vi. Calibre 10. Gauge. Ela é superior a 12. É porque a questão da contagem do calibre é diferente, né? A nominação do calibre. O número vai aumentando, mas o diâmetro diminui. É diferente das outras, né? Você tem a 16, a 20, 24, 28, 32, 36, 40. Tudo é maior do que 12. Perdão, o número é maior, mas o calibre é menor. E a 10? A 10 é superior a 12. O diâmetro, né? O diâmetro é maior do cano. E como o diâmetro do cano é maior, tudo fica mais intenso. Então, o quê? A energia. O calibre restrito. Artigo 16. Mas aí tem algumas situações do calibre restrito. Não é calibre restrito, é arma. Porque o 12 tem hora que é permitido, tem hora que é restrito. A munição vai ser permitida. Mas a 12 semiautomática é restrita. A 12 semiautomática é usada até... Tem corpos aí, não tem? Pronto. O valor já tem baixo. Usa no transporte de valores. É restrita. A arma, não é o calibre, é a arma que é restrita. O novo estatuto, chegou o novo estatuto e ele não está falando muito detalhadamente, não. A gente vai ter que esperar sair algum decreto, alguma orientação para detalhar qual vai ser as armas a serem utilizadas pela segurança privada. A princípio, eu acho que vai ser arma permitida. Arma de uso permitido. Eu acredito que não vai ter arma de uso restrito. Talvez só a exceção dessa 12 semiautomática. O resto está indefinido. A 7.102 até falava, né? O revólver, falava no 32, no 38 e na pistola 380. Mas essa nova, o novo estatuto não está falando em arma. Fala arma de fogo, mas não fala se o calibre é permitido, se é restrito. Ela não entrou em detalhes, nem falou. Um detalhe mais interessante aí do artigo 16 talvez seja que trate da arma de uso proibido. O que seria arma de uso proibido? Aí, pessoal, a gente está falando proibido no pé da letra, né? Da lei. O que é que a lei... O que é que a norma fala? Celular, toda arma automática. Ó, a arma automática é restrita. A arma não portátil, restrita. Porque está dizendo, decreto 11.615, é uma atual. O que é arma proibida é diferente. O que é arma proibida é uma situação diferente. É o mal, deu um exemplo aqui daquelas canetas que passam em projeto. Bom, é a arma que não tem aparência. Não tem aparência de arma. Aí o camarada consegue efetuar um disparo. Uma caneta ou um celular. Tem um celularzinho mais... Uma carteira. O camarada desenvolveu a técnica lá que a carteira efetua o disparo. Vai ter um filme, um seriado aí, é o Chacal, o Dia do Chacal. Alguém viu esse seriado? O Dia do Chacal? Acho que tá na Disney, é na Disney. O Dia do Chacal. O cara, ele colocou um rifle de alta precisão dentro de uma mala de viagem. Como é que é isso? Ele usa um material, é impresso numa impressora 3D, é um material que é resistente, mas não suporta intensidade, suporta 5, 6 disparos. Mas só dele suportar uns 4 já resolve
o serviço do pistoleiro, do sniper. As laterais da maleta ele desmonta e monta o fuzil. Não é aço. É um material de alta resistência que ele usou em impressora 3D. Para que isso? Para poder passar no raio-x, né, no detector de metal. É ficção? É. Realmente tem um bocado de ficção nisso. Mas é possível. Aí o que eu quero dizer? Aquilo ali é dissimulado. É uma arma de fogo, mas é dissimulada. A maleta, não que ela deu disparo, são as dissimuladas. Arma que não tem aparência de arma de fogo. Uma muleta, o camarada adaptou aquela muleta para dar um disparo, né? Dissimulada. Teve um filho de uma marreta também, Marreta, já vi. Então, quando ela é dissimulada, ela é considerada proibida. Aí, a inovação, isso aí já é antigo, essa da arma dissimulada. Mas o decreto 11.615, de 2023, ele trouxe mais, sabe o quê? Simulacro. O simulacro, né? A réplica do simulacro. Réplicas e simulacros de arma de fogo também entram como proibidas.